Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabay e mais um giro de notícias, algumas informações. Começando por Abel Ferreira. Conforme o PVC saiu, ele é colunista, se eu não me engano, da UOL, saiu sobre ele conversando, ele comentando sobre a renovação de contrato do Abel. Pessoal, não é porque o empresário do Abel está chegando no Brasil que isso tem que acontecer e vai acontecer agora. Porque o empresário do Abel também é o empresário de um outro técnico português, eu não sei, eu não me lembro, a verdade é que eu não me lembro qual dos técnicos, e ele vem para resolver uma série de coisas. A intenção do Palmeiras é renovar com o Abel antes do Super Mundial, mas não acredito que vai acontecer isso, e nem o PVC. Um simples motivo, pessoal. Não adianta vocês acharem que vai ser renovado até o Super Mundial por um simples motivo. O Super Mundial de Clubes é uma vitrine. Eu acho difícil, não é o Palmeiras, qualquer time brasileiro competir, eu acho muito difícil eles chegarem para chegar numa final, mas o Palmeiras, vamos dizer que o Palmeiras vai passando de fase. Aí o mundo começa a ver evidência, isso e aquilo, e o Abel e sua equipe técnica se destacando, a ideia do Abel todo mundo sabe também. Ele nunca mentiu. Ele gostaria, se é para sair do Palmeiras, dirigir um time grande, de porte, de grande porte na Europa, e de repente pode ser uma chance para ele aparecer. Então, porque, na realidade, ele já apareceu para o mundo, com os resultados do Palmeiras e tudo que ele fez. O que ainda eu acho que tem, os times grandes têm dúvida do Abel, é como ele se comportaria como um time grande jogando contra times gigantes da Europa. Porque é a oportunidade que está tendo. Então ele prefere esperar junto com a sua comissão técnica. Nada mais que justo. Nada mais que justo. Não adianta a gente ficar aqui jogando. Eu já pedi a cabeça do Abel. Eu pedi a cabeça do Abel, modo de falar, queria que ele fosse embora, se ele estivesse totalmente desmotivado, como eu percebia que estava. Mas quando ele viu que essa Leila Pereira, patética e pífia, resolveu atender aos pedidos dele, da torcida, para que renovasse o time, para que contratasse, para que isso e para aquilo, parece que ele tomou ar de novo. Mas isso tem que ver como é que está, onde está o copo, até onde o copo está cheio dele. Todos os desgastes, às vezes que ele teve que pôr a cara, porque nós temos três, a gestão de Leila Pereira junto com ela, para mim é pífia, patética, é uma coisa nojenta. E quantas vezes ele precisou se desgastar, porque ela, aquele outro patético, aquele inútil, eu estou falando como profissional, não são qualificados. Não punha a cara, esse Anderson Barros, esse Buozzi, cara, me dá asco ver esse cara. E nem preciso falar de um conselho que, se um dia eu entrasse no conselho do Palmeiras, numa reunião, eu acho que de verdade eu vomitaria. De tanto... Bom, o que acontece? Então, ele prefere esperar, nada mais que justo, que nós tenhamos o discernimento e não julguemos isso. Ah, ele não quer ficar no Palmeiras, esse cara não merece. Não. Se ele está fazendo um trabalho bom, vamos ver a longevidade desse trabalho novamente, eu acho que passa o Mundial de Clubes, começa a pensar, e não pelos resultados do Mundial de Clubes vai ou não renovar com ele. O Mundial de Clubes não é parâmetro. Não, nós estamos no Brasil. A gente sabe que a gente não compete. Não dá para competir com os times da Europa. Em todos os sentidos. Lá não tem nenhum craque, para mim, fora o Yamal, né? Que tá arrebentando. Vão falar, não, mas o Rafinha. Para mim, o Rafinha é um jogador médio. Médio. Ele pegou um técnico maravilhoso, que é o alemão do Botafogo, eu não sei como pronunciar. Do Botafogo não, do Bayern, do alemão que era da Alemanha, um alemão. E esse técnico encaixou e ele se encaixou nesse esquema. Nada mais que isso. Como falei, Zico,
Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, os 10, os camisa 10, mais recentes, tá? Não estou falando de Pelé, esquece. Vem esses caras jogarem, Rafinha, Rodrigo, camisa 10. O Rafinha não é camisa 10, mas às vezes com essa posição. É vergonhoso. Não dá para colocar esses caras na mesma frase que esses dois. Então, vamos esperar e ter paciência. Se tiver que ser, ele vai ser. A gente tem que ter. E que não sirva de parâmetro. Que não sirva de parâmetro o Super Mundial de Clubes para renovação ou não. Isso não vai ser. Para a Leila Pereira, certeza que não vai ser. Eu vou falar por quê. Porque se ela perdeu o Abel, ela não tem competência. Ela não é qualificada para estar onde ela está. Principalmente Anderson Barros, Buozzi, Conselho, tudo isso. Eu quero ver o que eles vão fazer. Eles vão ficar sem chão. Essa que é a verdade, na minha opinião. Eu quero estar errado? Posso estar errado, eu não sou o dono da verdade? Fácil, não sou. Agora, vai de cada um. Falar um pouco dessa imprensinha, esses youtuberzinhos, essas mídias sociais, esse lixo que é o métier também, que está relacionado diretamente com o futebol, fora para a política, que é outra porqueira, outra nojeira, que é a imprensa, youtubers. O Palmeiras agora não. Esse Denilson, que vive falando, Denilson, jogador, ex-jogador de futebol, que para mim também é conhecido como uma jogada que foi contra a Turquia. Bom jogador. Para mim, nunca foi 0,5% craque. Nunca chegou a 0,5%. Eu nunca me pronunciei porque ele chegou e falou que o Palmeiras, quando fez o gol contra o São Paulo, exagerou na sua comemoração. Quem é ele para falar que ele exagerou? Aí ele é comentarista da Rede Globo, esse lixo. E aí, palmeirense, eu não vejo, eu vi o recorte, só para entender, tá? Eu não vejo Rede Globo. Eu vejo Rede Globo quando existe o monopólio, o lixo que é o futebol brasileiro com a sua entidade máxima, que para mim é corrupta, é podre, é um mar de lama, junto com esse presidente. Bom, o que não é no Brasil isso? Mar de lama, podre, corrupto, isso e aquilo. Vide o bandido, o presidiário, o condenado que está lá. Preciso falar? E aí, o que acontece? Ele comentou isso. Ele é São Paulino. Agora, um mínimo de vergonha na cara. Ai, eu sou muito agradecido ao Palmeiras porque me abriu as portas e... Cara, vai passear, vai trazer conteúdo, você não traz conteúdo. É isso que me enoja em todos esses caras. São mínimos o que se colocam como profissionais, como qualificados, na minha opinião. Tem gente boa? Mínimos. Eu hoje, eu não sei se eu acho nos dedos da minha mão, em todo esse universo da imprensa, YouTube, eu não sei se 10 caras eu acho. Por que eu estou falando isso? De novo, não comprem lixo de quem vende lixo. Não comprem merda de quem vende merda. Não comprem sabe, as coisas sem nexo, as coisas sem conteúdo. É cara que não tem o que falar. Ele vai para o trabalho pensando, o que eu vou falar hoje? Ou do dia anterior ao jogo, olha, isso daqui eu posso falar amanhã no programa. Que é o que tem. Não são caras que têm criatividade, não têm cérebro. É cérebro de jirico. E não enxergam 2 palmos. É um Denilson da vida. É aquele outro que apresenta como é o nome? O Globo Esporte. É um palmeirense lá, eu acho. É onde é um nível... As televisões, a maioria, são o nível do Brasil. É o nível de educação que o Brasil exige, infelizmente, para nós que somos ignorantes. Para um povo que não tem educação, um povo que não tem cultura. Que a minha briga é essa, vocês sabem. Valeu, rapaziada. Palmeiras pega o Bolívar amanhã.
Eu acredito, vamos fazer o pré-jogo, que deve ir com um time mais misto, até porque Giai, por exemplo, que está jogando fino da bola. O que é o fino da bola? Ele não é o Leandro que era do Flamengo, ele não é o Cafu. Mas o que o cara tá jogando, se entregando, se matando e começando, entre aspas, a produzir no ataque, porque ele é um grande defensor, ele tem um tempo de bola, era só deixar ele jogar. E eu critiquei ele muito, quero deixar muito claro. Estou queimando minha língua e tá ótimo que eu tô queimando minha língua. Porque o que esse cara tá jogando, dá um descanso para ele. O Facundo já descansou o outro jogo. Tem jogadores que precisam descansar. O meu receio é ele colocar o Rafael Veiga para dar ritmo, blá, 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 e não querer tirar depois. Então, por isso também eu não quis falar que eu prefiro esperar o Abel Ferreira. Porque se para mim ele colocar nesse time, digo, dos jogos que precisava o Rafael Veiga de titular, para mim ele pode pegar o Rafael Veiga, leva o Rafael Veiga para Portugal e some daqui. Tira a porra da bunda do Palmeiras e vai embora. Já tem história do Palmeiras, não muda o que eu penso dele, o maior e melhor técnico da história do Palmeiras, some. Valeu, rapaziada. Que vocês tenham um ótimo dia. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Valeu? Ótimo dia. Agradeço a vocês.